No orçamento governamental dos Estados Unidos, no orçamento, os gastos, todos os projetos estão literalmente citados. Porém, existe 100 bilhões de dólares, B de bola, que aparecem sempre a cada ano no orçamento dos Estados Unidos, um volume de recursos semelhantes a esse, com top secret, ou seja, projetos secretos que ninguém sabe quais são. Bem-vindos ao canal Essência Divina. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like para receber mais conteúdos como este. No orçamento governamental dos Estados Unidos, no orçamento, os gastos, todos os projetos estão literalmente citados. Porém, existe 100 bilhões de dólares, B de bola, que aparecem sempre a cada ano no orçamento dos Estados Unidos, um volume de recursos semelhantes a esse, com top secret, ou seja, projetos secretos que ninguém sabe quais são. E que não precisam ser comprovados depois no que foi gasto. E não precisa de interesse público para ser gasto. Isso, então não faria sentido eu falar, vou mostrar um ET para ganhar mais dinheiro. Exatamente. E não faz sentido, nem tem como a opinião pública acompanhar esses gastos, porque eles escondem. Isso vem desde Eisenhower. Entendi. Entendeu, meu irmão? Então a NASA, entre aspas, ela disputa questões orçamentárias com a NSA, com a FBI, com outros, mas nenhum desses manda em nada. Quem manda é algo mais subterrâneo. Que lá atrás foi criado o chamado 12 Majestosos, e já morreu várias pessoas, inclusive o presidente desses 12. Ah, você está falando de Illuminati? Não estou falando de Illuminati. Eu estou falando de um núcleo muito poderoso no governo norte-americano, que sai governo, entra governo, eles não mandam, continuam. Bill Clinton, Barack Obama já disseram publicamente, quando a turma disse, ei, vocês prometeram que se assumissem iriam revelar as coisas sobre a vida extraterrestre. E por que não? Bill Clinton disse o quê? Eu pensei que um presidente dos Estados Unidos, quando desse uma ordem, seria cumprida, mas realmente há motivos que me levam a pedir desculpas e não disseram a ele. Barack Obama disse recentemente, frente à seguinte pergunta, ele deu a resposta. A pergunta foi, senhor Barack Obama, as suas ordens todas foram cumpridas quando o senhor pediu, porque Barack Obama disse publicamente que iria pedir notícias a esses núcleos mais profundos do governo norte-americano sobre a questão extraterrestre. Aí ele disse, sim, eu fui obedecido. Se ele dissesse que não foi obedecido, ficaria muito feio para ele. Bill Clinton meio que disse, Obama não disse. Obama disse que foi obedecido. Aí logo depois ele disse, mas não na velocidade que eu gostaria de ter recebido essas respostas. Aí o repórter disse, mas então o senhor recebeu? Aí ele disse, sim. Se o senhor poderia nos contar? Ele disse, não. Acho que eu vi essa entrevista. Teve um frenesi na época do Barack Obama, que até eu acho que o presidente do Canadá, na época, fez um documentário e botou a boca no trombone lá. Eu não lembro o nome do cara. E ele falou, não, tem vida extraterrestre, não sei o que. Aí meio que parou o assunto e tal. E o Barack Obama, como, é lógico, o Canadá é um país maravilhoso, mas os Estados Unidos tem uma potência midiática um pouco maior que o Canadá, né? Então, infelizmente, nessa rubrica, nessa coisa secreta, quem manda aqui são as indústrias armamentistas dos Estados Unidos, na produção de armas. Então, enquanto eles puderem não chamar a atenção para isso e receberem recursos para produzir armas, e os ETs, está tudo bem, a humanidade que se exploda, a opinião pública que se exploda, eles não estão nem aí. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é o que eu poderia dizer, na minha opinião. Claro. Você acha que a gente nós tivemos saltos tecnológicos que vieram da tal
como é que eles falam lá? Quando você... Esqueci a palavra agora. Tecnologia reversa, lá como é que é? Tecnologia Bob Lazar fala muito. Engenharia reversa. Você acha que a gente tem coisas que estão no nosso mundo hoje em dia que vieram da engenharia reversa? O termo não é bem achar. Isso é uma certeza que eu tenho, que eu não deveria ter, que eu não sou dado a ter certeza. Mas, assim, é algo que eu quase posso já considerar como sendo uma quase certeza. Porque na hora em que você analisa os fatos, né, o modo como nós humanos estamos evoluindo, as coisas não batem muito bem quando você faz a leitura desses fatos. Seja no que se refere aos progressos triviais no campo tecnológico, sejam os grandes saltos que certas tecnologias que começaram a surgir de repente da Segunda Guerra para cá, começaram a, entre aspas, produzir novas áreas do conhecimento humano. É muito pouco tempo para que o ser humano sozinho, lento como nós somos, preguiçosos como nós somos e desonestos como nós somos em relação a princípios e propósitos, pudéssemos produzir tanta coisa. Então, figuras muito preciosas arriscaram suas vidas e terminaram prejudicando suas carreiras, como o Bob Lazar. Tá? Que foram pontuando certas questões que na época a gente não tinha como saber se aquilo era verdade. Mas hoje, a leitura dos fatos aponta para que não é mais ou menos o que eles falaram, não. É exatamente tudo que eles falaram, é real. Porque os fatos hoje comprovam isso. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma série de revelações feitas por pessoas que correram um risco e que hoje, pela leitura da realidade atual, você olha e diz, veja bem, me permita citar aqui Edward Snowden. O cara se pôs em risco para muita gente que é mais conservadora. Edward Snowden é um traidor dos Estados Unidos. É alguém que descumpriu o seu juramento e os critérios porque ele trabalhava para a CIA. Mas para outras pessoas o cara é um herói, porque se não fosse ele, até hoje nós não saberíamos da parte obscura de como o governo estadunidense sempre agiu, se dando ao direito de, literalmente, monitorar todo e qualquer ser humano na face da Terra. Quando Edward Snowden falou isso, a própria presidente Dilma, apareceu o nome dela lá na relação que ele soltou das informações que ele terminou exportando. Então, veja bem, na hora em que um Edward Snowden, Julian Assange, essas figuras que têm correndo mil riscos, informada ao mundo, situações que antes a gente desconhecia e só conhece porque essas figuras falam. Na hora em que você faz a leitura dos fatos e vê que bate com o que eles disseram, você vai chegar aqui à conclusão que, infelizmente, todas as nações do mundo apodreceram no sentido de não terem princípios e propósitos nobres e que cada uma usa da bandeira do seu nacionalismo como desculpa para fazer as coisas mais terríveis, mais criminosas, mais sob o manto da lei do Estado que eles dominam, da nação que eles dominam. Então, é uma luta muito inglória. Então, sim, a tecnologia, a engenharia reversa utilizada desde os alemães na época da Segunda Guerra, que foi exportada para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos levou os principais cientistas alemães, junto com que na Rússia, na China, no Japão, naquela época lá atrás, tudo que foi feito aqui é produto desse tipo de informação. Hoje não há dúvida nenhuma nas cabeças pensantes do mundo de que, de fato, parte do progresso humano está assentado em coisas, em informações que os governos retiraram de naves ou de tecnologia não humana que, de uma forma ou de outra, eles tiveram acesso. Ponto. Quando você fala da reintegração cósmica, você diria que existem civilizações hoje atuando para que isso aconteça? Civilizações extraterrestres mesmo, ou raças, talvez qual denominação a gente poderia colocar, mas
Existem forças atuando para a nossa reintegração cósmica? Ou nós mesmos estamos, você considera que a gente está caminhando nesse sentido? Meu irmão, olha, nós estamos caminhando nesse sentido porque a gente tem que ir para frente. Uhum. Porque a seta da vida universal faz com que a gente durma, acorda no outro dia e tenha que seguir adiante. Mas não é uma força organizada o que nos move. É algo meio do destino das coisas.